TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal, canal 51.4 do digital, canal 10 da TV a cabo. E olha, segunda-feira hoje, o pessoal está naquela preguiça, iniciando a semana, mas fica ligado aqui no Câmara Esportiva que hoje a gente tem muita coisa legal. Você sabe o que é CrossFit? Uma modalidade de atividade física? A gente tem um VT super bacana com matéria do Antônio Neto, vamos mostrar para vocês. Tem também uma entrevista super bacana com o Felipe Towers, ele que é campeão potiguar de fisiculturismo. E além disso, vamos falar de quê? De futebol. Para isso, eu já tenho aqui em nossos estúdios o Max Maciel. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, Max. Boa tarde, Hugo, boa tarde, telespectador. E mais uma vez, falar de futebol, que é o que interessa. E a gente teve aí, Max, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo acabou aí, estava vencendo o jogo e no finalzinho saiu o gol lá. Acabou que não deu, né? O He-Man, o jogador do América das Minas Gerais, conseguiu empatar o jogo já no final. E o tal do cheirinho que os flamenguistas tal do cheirinho, falam, né? sempre esse cheirinho já está até sendo uma marca negativa para o Flamengo. Agora a gente tem até a tabela da competição. O pessoal puder colocar a tabela da competição aí da primeira divisão. São Paulo está aí na primeira colocação com 45 pontos. Logo em seguida vem o Internacional de Porto Alegre com 42 pontos, seguido do Flamengo com 41. Na quarta colocação vem o Palmeiras com 37, fechando o G4, embora as vagas possam aí aumentar, né, de acordo com o campeão da Sul-Americana. Tem uma série de coisas que pode aí fazer com que essas vagas aumentem. Na quinta colocação vem o Grêmio de Porto Alegre, do Renato Gaúcho, com 37 pontos. Ali na sexta colocação, Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, com 34, seguido do Cruzeiro. Os times em Minas Gerais, né, Marcos? Bem pertinho ali, ó, Atlético e Cruzeiro coladinhos, se bem que a diferença ali já são de 4 pontos. Corinthians em oitavo, com 29, América Mineiro, que conseguiu esse empate aí, está com 26 pontos, muito forte, inclusive, né, dentro de casa do América Mineiro. Seguido do Fluminense aí, na 10ª colocação. Pode passar, meu diretor. Depois vem o Botafogo, 11ª colocação com 25 pontos, seguido do Santos, que ainda tem jogos a fazer, tem jogos a menos com 24, o Vasco também com jogos para fazer com 24 pontos, acabou vencendo, o Max Lopes ali conseguiu finalmente engrenar, argentino Max Lopes, a Barbie, né, Max? Na 14ª colocação vem o Vitória da Bahia com 22 pontos, e aí seguido do Bahia também coladinhos ali, assim como Atlético Mineiro e Cruzeiro, ambos com 22 pontos, e aí a zona perigosa, né? Se bem que ali, ó, chegando no Vasco, Santos, Botafogo, essa segunda página da tabela que a gente está mostrando aí, está todo mundo muito próximo do rebaixamento, formado aí a zona pela Chapecoense com 21 pontos, o Sport com 20, o Ceará com 17, que está se recuperando, mas ainda está na 19ª colocação, na penúltima colocação, e fechando aí o rebaixamento na última colocação da lanterninha, o Paraná Clube. Essa é a nossa tabela de classificação da primeira divisão e o Flamengo acabou se distanciando. Até saiu na frente do marcador, o América Mineiro começou melhor, mas acabou que no finalzinho ali, com um jogador a menos, não deu certo. E teve aquela expulsão, né, Max? Que foi crucial. Um jogador a menos sempre faz toda a diferença. O Cuejá fez aquela falta providencial, já que o atleta do América Mineiro partia para o gol, até que ele poderia ter pego o atalho e tentar encontrar e fazer o combate com o jogador dentro da área, mas ele preferiu puxar e falta para vermelho. Era o último, como se diz, o último homem, e o atacante tinha chance de fazer o gol, de marcar o gol. E o cartão vermelho naquela situação foi correto. Agora o Flamengo, mesmo com um homem a menos, teve ali boas chances de ampliar o marcador, uma com o Lucas Paquetá, outra com o Everton Ribeiro, que até a torcida do Flamengo reclamou, né? Acredito que foi pênalti ali do zagueirão Matheus Ferraz. Acredito que foi pênalti também ali? Uma jogada sempre complicada, mas o VAR nessa hora deveria ajudar, já que não tem só VAR, na Copa do Brasil. Mas o Flamengo perdeu a chance de encostar no São Paulo. São Paulo que agora tem 4 pontos à frente do Flamengo, 3 à frente do Internacional, que só empatou. Mas o América Mineiro é bom ressaltar que com a chegada do Adilson Batista, que estava fora do mercado há muito tempo, chegou, deu uma cara nova,
com a saída do Anderson Moreira, que foi para o Bahia. A troca de técnico dá um oxigênio novo em alguns momentos. É bom uma troca de técnico em alguns momentos. Está aí o Lisca, que vem recuperando o Ceará. O Ceará tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos também. Chapecoense tem 21 ali, é o primeiro da zona, mas o Ceará tem um jogo a menos. Você falou bem aí do Aldilson Batista, que chegou no América Mineiro para reforçar esse elenco, dar uma nova vida ao América Mineiro. E é bom lembrar que a gente vive um momento em que treinadores novos estão chegando. Tem o filho do Jairzinho, tem alguns treinadores novos aí, o próprio... No Atlético tem o Thiago Largue, o Barbieri. O ex-treinador do Botafogo que chegou agora, o... Zé Ricardo, tem o Jairzinho, também, que está fora do mercado, mas é um nome novo. O Zé Ricardo hoje é o treinador do Botafogo. Vem dando uma recuperada no Botafogo. O Botafogo venceu o Sport. O Sport que o filho do Nelsinho, o Eduardo Batista, voltou para o Sport depois de alguns anos, mas ainda não conseguiu recuperar o Sport. O Sport na zona, 2 nordestinos na zona, o Sport e o Ceará. O Nordeste, infelizmente, está... E o interessante é que o Sport começou até bem, né, Max? O Sport começou dando uma arrancada nessa competição logo de início, ficou até ali no G4 e agora caindo. Essa questão financeira acaba pesando, né? O Sport começou mal, o Claudinei assumiu, deu uma recuperada, mas depois o Claudinei perdeu meio que o vestiário, o Sport começou a cair, chegou o Eduardo Batista, não conseguiu ainda se encontrar. É torcer que os nordestinos se recuperem. Só na Série B que o Nordeste está bem, graças a Deus. Agora vamos falar do time do Igão. O Igão que está ali de olho, só trabalhando ali no marcha, né, Igão? Corinthians foi lá, venceu dentro de casa o Paraná, o Lanterninha Paraná por 1-0. O Corinthians que não vinha bem, né? Vinha de uma série aí de derrotas. Acabou fazendo gol lá com o Henrique, gol de cabeça, e ficou nisso mesmo, 1-0. O Corinthians que vem de bons anos, com o Carille, foi campeão brasileiro, paulista, esse ano paulista novamente. A saída do Carille para o mundo árabe meio que mexeu. Já saiu o Rodriguinho para o Pirâmide, saiu vários jogadores, vários atletas. E eu acredito que o Corinthians está fazendo ali algo para não ser rebaixado, não ficar perto da zona, tentar um G6, se possível, G6 né? Para uma pré-Libertadores, mas as chances do Corinthians ser campeão é um pouco menor. Mas, Max, se a gente for analisar aí o grupo do Corinthians esse ano para o grupo do Corinthians nos anos anteriores, quando foi campeão aí de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é o atual campeão, saíram vários jogadores, né? Se a gente for analisar aí, são vários jogadores que saíram, o Rodriguinho agora o último a sair, o Arana, o Balbuena, enfim, uma série de jogadores que deixaram o elenco mais enfraquecido. Claro, você perde um zagueiro como o Balbuena, grande zagueiro. Você perde um Arana, um lateral esquerdo, muito bom jogador. Você perde um Rodriguinho, que era, sim, o jogador diferente do meio-campo do Corinthians. O Jô, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o time do Jô, lá no Japão, está na zona de rebaixamento. É complicado, mas assim, faz falta. Faz falta. Perder um treinador que tinha o time na mão. Isso tudo, esse conjunto todo, enfraquece o Corinthians e não é à toa que o Corinthians está aí em 10º, em 8º lugar. De primeiro para oitavo, do campeão para oitavo. Para uma equipe com a torcida, com a grandeza do Corinthians, era para estar figurando ali no G4, com toda certeza. E problemas financeiros, de direção, tudo isso mexe. Eu acredito que o Corinthians, mesmo com essas mudanças, esses problemas, ainda está fazendo uma boa campanha. Porque dificuldades financeiras hoje no futebol enfraquecem muito. Dificuldades, perdendo jogadores, e perdendo jogadores de uma forma... até diferente dos outros clubes, com sempre pouco dinheiro sobrando para o Corinthians. Sim. Sobrou 4 milhões do Rodriguinho, o Balbuena 2 milhões de euros. O Rodriguinho foi vendido a preço de banana. E o Balbuena. Destacar isso, né? E o Balbuena. Balbuena também está na Inglaterra. 2 milhões e alguma coisa. Enquanto o Palmeiras conseguiu vender o Jesus por 47. Se bem que o Jesus, a questão da idade também, né? Potencial de mercado. Mas o Balbuena não é tão velho. Tem cerca de 26. Assim, a diferença é muito grande quando a gente compara as vendas de um clube para o outro. O Corinthians está vendendo muito barato. O São Paulo consegue vender os seus atletas. O Militão saiu por 4 milhões, mas o contrato dele acabava o ano final do ano. Muito dinheiro. Como exemplo, o Palmeiras, o Keno foi vendido aí por um valor... 10 milhões. O Rodriguinho tem 30, o Keno tem 29 anos de idade, o valor de venda do Keno foi muito superior ao do Rodriguinho. Para, se eu não me engano, os mesmos clubes, a mesma região. Então,
Quem está negociando no Corinthians está negociando mal. Agora vamos falar de São Paulo Futebol Clube, o líder da competição, para a alegria do nosso diretor Alex. São Paulo foi lá, jogo domingo, 11 horas da manhã, e acabou vencendo por 1-0 só. Já soou o apito aqui. O São Paulo aproveitou o mando de campo e venceu o Ceará. O Ceará, zona de rebaixamento, São Paulo líder, tem que fazer isso mesmo, matar. Vencer, garantir os 3 pontos e foi no sufoco, viu? Você acredita que as equipes que vão brigar pelo G4 são essas mesmo aí? O Internacional, o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo que estão na primeira colocação? Acredito que do Grêmio para cima, do Atlético Mineiro para cima ainda dá para brigar. Para ser campeão, acredito que os 4 primeiros irão brigar. É isso aí, Marcos. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação, agradecer a Rádio Satélite FM. Sempre fica por aqui fazendo esse meio de campo que a gente gosta. Eu quem agradeço, estar sempre aqui junto, batendo papo sobre futebol. E aí, fica ligado aqui no Câmara Esportiva, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas volta já já que tem CrossFit e tem uma entrevista super bacana com o Felipe Tower, fisiculturismo. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Fala galera, estamos de volta com o programa Câmara Esportiva. Você já ouviu aí o apito do nosso diretor Alex. Hoje, segunda-feira, o pessoal está começando ainda aí, entrando no ritmo da semana. O pessoal com aquela preguiça, né Alex? Chegando aí, teve rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo está aí na primeira colocação. O futebol local está aí nesse marasmo, ABC e América de férias. Mas vamos falar, sabe de quê? Atividade física. Muita gente está aí fazendo crossfit, fazendo treinamento funcional, treinamento convencional, levantando aquele peso. E o que é que acontece? Muita gente não sabe o que é o crossfit. O que é o crossfit? É uma modalidade lúdica de treinamento? Você sabe o que é? Não sabe? Pois você vai conferir agora na matéria do Antônio Neto.
CrossFit é um esporte só para quem tem muita força, para aquela galera que levanta pneu. Ou para quem tem um condicionamento físico de atleta. Fernando é mais um exemplo que estas concepções estão totalmente erradas. Olhando ele com toda essa desenvoltura, você nem imagina que aos 2 anos ele foi acometido por um retinoblastoma bilateral, um tumor maligno que tirou a visão dele aos 2 anos. O CrossFit é um esporte que tem em sua essência o desafio. E foi justamente nesse ambiente que Fernando encontrou o local ideal para testar os seus limites. Uma das premissas do CrossFit é o desafio, né? Que a gente está sempre buscando superar alguma coisa. E eu sou meio assim também, quando alguém diz que eu não consigo fazer alguma coisa, é que eu quero conseguir mesmo. Em apenas 3 semanas praticando o novo esporte, Fernando já mostra que não existem limites para ele. É um cara que tem uma consciência corporal muito boa. Fora isso, o Fernando tem muita motivação. Ele tem uma energia muito boa. Então ele chega, qualquer coisa que a gente fala, Fernando, exercício é esse. Ele está apto a fazer, ele se sente apto, se sente preparado, vamos lá, não reclama em nenhum momento, sempre firme. Então a perspectiva nossa aqui, de todos os coaches, é que ele evolua muito. Em pouco tempo, ele já consegue fazer exercícios bem complexos, como este que é preciso agachar com a barra acima da cabeça, ou até mesmo uma flexão de cabeça para baixo. As pessoas sempre têm a cultura de achar que o CrossFit é uma atividade que vai estar sendo sempre exposta a muita carga, muita sobrecarga de treinos. E geralmente não é assim, realmente não é assim que a gente trata o CrossFit em si, né? É um treino sim de uma intensidade alta, mas que é um treino que pode ser adaptado para todo tipo de pessoa, né? Tendo patologias ou não, né? Sendo pessoas especiais ou não. E você que está aí com preguiça de praticar atividade física, qual é a sua desculpa agora? O CrossFit já acaba sendo bem desafiador e quando a gente chega aqui e depara com pessoas que vê isso como mais uma motivação, acaba nos dando uma energia e gostando muito mais do esporte, do CrossFit e também a certeza que não existe limites. Querendo, não tem deficiência visual, nenhuma deficiência, né? É questão da gente mesmo tomar iniciativa e vivenciar isso. Fernando é a prova que o CrossFit é para todos. Impõe desafios, mas não estabelece limites. O esporte é essencial para sempre, para mim, assim, porque até mesmo pela questão da deficiência visual, o esporte me ajuda muito na questão da noção de espaço, né? Então eu pretendo continuar sempre, né? É saúde. Então quer dizer que você pretende ser um RX? Rapaz, vamos com calma, né? Chega lá. Ele que é campeão potiguar de fisiculturismo e já está aqui. Tudo beleza, Felipe? Muito bem-vindo. Tudo, muito obrigado pela oportunidade. Agora me diga uma coisa, rapaz, o cabo é forte mesmo, viu? Meu Deus do céu. Quanto de braço? Eu tenho hoje em dia 52 centímetros de braço. 52 centímetros de braço, olha só. Isso. Tem como mostrar um book aí pro pessoal de casa ver aí? Só pra... Meu Deus. Eu não vou nem chegar perto para não ser humilhado, viu, Alex? Agora, Felipe, como é que você começou no fisiculturismo? Bem, eu comecei fazem 10 anos, né, que eu pratico a musculação. E no início eu era bem magro, por mais que muita gente hoje em dia não acredite. A gente tem umas imagens, até como o pessoal puder soltar aí, as imagens do Felipe, mas vai comentando aí. Aí daí, como eu era muito magro e já admirava as pessoas que tinham um corpo mais atlético, né? Aí daí eu comecei a focar um pouco mais na parte da musculação. E como os resultados foram vindo assim de uma forma bem rápida, foi quando eu decidi realmente partir para a área do fisiculturismo. E daí em 2014 foi minha primeira competição, aqui em Natal. Então são apenas 4 anos competindo e vi que você é campeão, né? Isso. Quais foram os títulos? Aqui em Natal eu sou tricampeão estadual e bicampeão overall, que o overall é o campeão absoluto da noite. E eu sou o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, na minha categoria. E ganhei também lá em Mossoró, nos campeonatos que tem lá, que é o Physio Classic.
Filipão, agora me diga uma coisa, qual que é a rotina de treinos? Porque para ter um corpo desse, a gente estava vendo aí no vídeo, todo sarado, bração, 52 de braço, não é fácil não, né? Tem que treinar duro, né? Isso. Por dia, em torno de 2 horas de treino, e na fase assim, de competição, tem em torno de mais ou menos 1 hora de aeróbico. Então, mais ou menos 3 horas por dia é o que a gente leva para chegar num corpo para a competição. Agora me diga uma coisa, você com fisiculturista, esse corpão aí, quando tá andando ali pela rua, no shopping, numa praia, chama a atenção, como é que é a reação do pessoal? Chama muita atenção, porque assim, não é tão comum, né? Ter pessoas assim com a massa muscular muito elevada. Então chama a atenção das pessoas. Algumas olham com um olhar assim de admiração, enquanto outros com espanto, que acham exagero, porque às vezes não entendem o esporte, né? Aí tem esses 2 tipos de olhares, mas realmente onde eu passo, o pessoal sempre está olhando. O pessoal coloca algum apelido, porque a gente recebeu agora recentemente o Reginaldo King Kong, né? Isso. Chamam ele de King Kong. Você tem algum apelido também aí nessa área do fisiculturismo? Sim, a maioria das pessoas me chamam de monstro. É um apelido assim geral que eles estão me chamando. Felipe Monstro. Isso. E aí, para manter esse corpo, eu acho que tem que se alimentar, tem que deixar de comer algumas coisas, acredito, ou não? Isso. Na verdade, a nossa dieta é bem básica, né? A gente come basicamente ovos, aveia, frango, batata doce, arroz. A gente tem que cortar o açúcar, tem que cortar as frituras. Então, basicamente é isso. Cortar açúcar, fritura e seguir essa linha aí dessa dieta bem básica. Não tem muito mistério, não. Na verdade, o mistério é a constância, né? É você conseguir fazer isso por um longo tempo. Sim, agora... Isso é que é o diferencial. Me diga uma coisa, ser fisiculturista aqui no Rio Grande do Norte é considerado ainda um esporte amador ou não? Tem como viver disso? Tem que ter apoio? Como é que é a realidade aqui do fisiculturismo do estado? Isso, hoje em dia aqui em Natal ainda é um esporte amador e para se tornar profissional você tem que ganhar algumas competições a nível nacional ou internacional. Então não é todo mundo aqui que tem a oportunidade de ir para fora, competir para galgar esse espaço de se tornar um profissional. Devido justamente aqui em Natal ter pouco apoio a esse esporte. Teve um grande boom, assim, vamos dizer, na área fitness, né, de uns anos para cá, mas mesmo assim o nosso esporte ainda não é tão valorizado como a gente esperava que fosse. Agora sim, a gente vê que, por exemplo, o levantamento de pesos, que são atletas muito fortes também, às vezes tem um pouco mais de incentivo, né? A diferença de partir para um fisiculturismo ou de repente ir para um levantamento de peso, tem fisiculturista que vai também para essa linha do levantamento de peso ou são áreas totalmente distintas? São áreas distintas. São áreas distintas. Porque só levantamento de peso é uma coisa e a gente é construir um físico. A gente levanta muito peso, mas com o intuito de desenvolver o corpo, a musculatura. Eles não, é literalmente só levantar o peso. Entendi. Agora, quando vocês vão participar dessas competições, qual que é o critério de avaliação dos treinadores? É o corpo, é a dança, que tem uma apresentação, né? Que tem que ter carisma, tem que interagir com o público, ter aquele sorrisão. Assim, qual o critério? Na nossa categoria, os critérios são basicamente simetria, tem que passar uma linha na metade do seu corpo e os 2 lados tem que parecer o máximo possível. Aí tem a definição, tem o volume muscular, e tem justamente também a parte da coreografia, que é 1 minuto, você escolhe uma música e faz as poses que são obrigatórias, e aí tem que conquistar o público, isso realmente ajuda na hora da pontuação. Qual a música que você escolhe quando vai se apresentar? Eu sou bem assim eclético, né? Às vezes eu escolho um rock, às vezes eu escolho um hip hop, depende muito da minha fase que eu estou ali na inscrição e eu vou escolher a música. Agora eu vou puxar um tema que para muitos pode ser polêmico, mas a gente acredita que várias pessoas têm um preconceito com o fisiculturista em torno da questão de repente, um anabolizante, o uso de produtos que são considerados talvez ilícitos. Como é que é essa questão do controle, da fiscalização de quem organiza essas competições? Assim, a nível amador, ainda não há um controle assim bem específico, rigoroso na parte de antidoping. Sim. Mas nas competições internacionais, como Sul-Americano, Mundial, há um controle de antidoping em relação a isso. Então, basicamente, os atletas que foram para o pódio, eles fazem o exame e alguns são sorteados para fazer. Mas realmente, a nível amador, ainda não existe esse controle, não. E aí, como é que é feita? Fica um pouco desigual, né? Porque, de repente, um competidor usa
do anabolizante, não tem como saber se ele usou ou não. É, e aí, não tem. E aí acaba então, passando batido. A nível amador, se você for competir sem usar ou usando, para o juiz, para o árbitro, não vai ter diferença alguma. Ele vai julgar apenas o corpo que está ali em cima. Então, realmente, fica essa desvantagem para aqueles que não usam perante aqueles que usam. Filipão, agora me diga uma coisa, qual a sua idade mesmo? Tenho 25 anos. 25 anos, jovem, já enveredando aí há 4 anos no fisiculturismo. Quais são as pretensões futuras do Felipe Towers? Bem, eu pretendo me tornar um atleta profissional. Eu venho aí, ao longo desses anos, me dedicando bastante ao esporte para daqui no máximo 2 anos poder me tornar profissional e daí realmente levar uma carreira no esporte. Porém, paralelo a isso, eu também estudo, faço faculdade, então eu também procuro adquirir esse conhecimento aí na parte acadêmica também e não só me dedicar 100% assim ao esporte. Qual curso? Eu me formei em Ciência e Tecnologia pela UFRN e agora no final do ano eu vou para a minha segunda graduação, eu me formo em Engenharia de Petróleo, pela UFRN também. Agora me diga uma coisa, Filipão, quando você vai com teus amigos para festa, para balada, eu acho que o pessoal gosta, né? Ver ali um porto seguro, né? Ninguém vai mexer com os caras, né? Quando não, você tá do eles lado. me chamam que sou segurança, quando eu vou sair com um amigo, amiga também, todo mundo diz que eu sou segurança, todo mundo fica ali tranquilo. Tem namorada, não? Tenho. E aí, como é que é o assédio? A namorada fica com ciúme? Não, no início ela tinha um pouco de ciúmes, mas aí depois ela entendeu que a minha parte da divulgação na rede social era mais para a questão mesmo do esporte. Então, hoje em dia, sim, ela é mais tranquila com isso. Rapaz, mas ela ainda sente um pouquinho de ciúme. Eu vou puxar um assunto aqui, não sei se você vai gostar muito, capaz até de você me arrebentar aqui, tá do meu lado, mas eu vou ter que puxar esse assunto. Posso? Pode ficar à vontade aí. Me diga uma coisa, é verdade que a mulherada gosta de um caba forte mesmo? O pessoal fala, né? Mas aí tem uns que dizem não. Talvez minha namorada vai achar um pouco ruim, mas é a verdade. Porque assim, querendo ou não, culturalmente, tem os padrões de beleza, né? Que foram criados na sociedade. O estereótipo, né? Isso. Então, assim, desde de antigamente, os homens fortes eram vistos como um padrão de beleza. E isso perpetua até hoje. Então, realmente, as mulheres admiram, gostam de ver um homem forte. Talvez não tão avantajado como um fisiculturista pesado. Mas, assim, um corpo mais atlético, isso é fato. Todo mundo, ainda mais aqui em Natal, que é uma cidade litorânea, né? Tem praias, tudo, o pessoal gosta de exibir o corpo. Então, realmente tem esse lado aí. Ainda bem que eu já fisguei a minha, estou casado. Se tivesse solteiro, eu já ia agora mesmo para a academia para ficar fortão também. Filipão, muito obrigado pela disponibilidade. Você, campeão potiguar aí, por tá honrando aqui o Câmara Esportiva, chegando para passar aqui como é que é o fisiculturismo do Estado. Desejo todo sucesso para você. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Precisando, só chamar que a gente vem. Beleza. Para você de casa, até amanhã. Fica ligado, sintonizado no Câmara Esportiva, sempre de 1h20. Beleza? Até amanhã.